Será que todo louvor que a gente canta realmente tem impacto na nossa vida? Ou tem música que não faz a mínima diferença? E esse é o tema de hoje. Então seja muito bem-vindo ao No Tom. Eu sou Vinícius Lapuente. Vem comigo, você que não está acostumado com o No Tom. E para você que já está acostumado com o No Tom, pega sua água, seu café, de repente você está lavando uma louça, ou está no trajeto para o trabalho, trajeto em algum lugar, ou só botou no celular, aí está na sala, está em algum lugar. Fica à vontade para pausar o vídeo, pegar as referências bíblicas, ler os capítulos. Eu sempre incentivo o pessoal, pausa, lê o capítulo, lê o contexto ali de uma referência, alguma coisa, se você quer entender um pouco mais. A gente faz episódios mais rápidos, né? E o que eu posso falar para vocês mais uma vez, e eu sempre digo aqui, o foco desses episódios estão sendo ajudar a gente para que a gente consiga entender por conta própria e discernir por conta própria, né? Não é sobre atacar músicas, mas a gente refletir sobre o propósito, a letra e a vida com Deus, no caso desse episódio, né? Mas de uma maneira geral, não gosto muito de citar nomes de música. Eu tento evitar, às vezes não tem como evitar, é muito descaradamente, mas ao máximo que eu puder evitar, porque o foco desses episódios estão sendo fazer com que a gente consiga por conta própria analisar, né, as diversas situações ali, sem poder ter influência de ninguém. Então eu não quero que você deixe de gostar de uma música, de escutar de uma música porque eu falei, mas quero que você analise por conta própria. Então já vamos iniciar aqui o nosso tema. E a gente sabe também que existem muitos louvores no cenário do cristianismo atual, né, tradicionais, contemporâneo, worship, pentecostal, versões que são adaptadas, o pentecoship, né, que fala que é a mistura do pentecostal com worship, que trouxeram mais para agora, mas nem todos realmente edificam, transformam ou apontam para Cristo, né? Alguns são apenas uma repetição ou até acabaram virando moda. A gente pode ali fazer uma conexão com 1 Coríntios 14, versículo 15, que diz: orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então não basta ser só música que aparenta ser um louvor, porque muitas vezes a música ela até parece que tá mexendo com a gente, mas é só ali naquele momento, né? E não mudou nada, na verdade. E quando a gente sabe isso, como é que a gente pode saber? Quando o louvor ele não faz diferença, né? Em primeiro lugar, a letra vazia, né? Quando ele não se comunica com a palavra, desconexo, sabe? Quando ele não aponta para Cristo. Isso é o principal, a primeira coisa que a gente deve notar. E aí quando o foco é no artista e não em Deus, né? A música que mais promove a banda do que o Senhor, né? Do que a adoração. A banda, o cantor, né? Que às vezes é banda, às vezes é cantor, mas às vezes tem músicas que promove mais o artista em si do que a adoração no Senhor, né? E também quando tem aquela desconexão com a Bíblia. Quando a letra ela é contraditória ou não tem uma base firme na escritura, ou tem até aquela repetição mecânica, né, que tu canta sem coração, só por emoção ou por costume, ou porque é moda. A gente pode falar sobre o impacto espiritual também nisso, né? Isso que eu falei são só parte técnica, básica. Quando a gente ali comenta sobre a letra vazia, ou que o foco tá no artista, como eu falei, ou não tem nenhuma conexão com a Bíblia, ou muita repetição, ou até moda fazendo um estilo, de um jeito. Isso é só parte técnica. Agora falando da parte espiritual, é que é difícil falar só parte técnica de uma maneira geral também, parando para pensar agora, porque uma coisa liga muito com a outra. Por exemplo, a letra vazia é uma coisa que é a parte técnica, mas também é a parte espiritual.
a música ter um foco no artista e não em Deus é uma parte técnica, mas também é uma parte espiritual, se vocês estão me entendendo, sabe? Tipo ali, Efésios 5,19 diz: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais e cantando e louvando ao Senhor no vosso coração. Mostrando que o louvor verdadeiro, ele gera uma transformação no coração e não apenas num momento legal, um momento bonito. Né? Muitos cantam músicas que não levam a lugar nenhum. São sons legais e um arranjo incrível, mas não tem fruto espiritual, não traz aquele embate com o nosso ser, não faz eu me olhar, me analisar, ou não faz a minha vida ser transformada, entendeu? Porque a música, ela nada mais é que a Bíblia cantada, uma pregação com instrumental. Então a palavra de Deus, ela tem que transformar. Então não é só pra gente escutar uma música legal quando a gente vê uma letra que não faz sentido. Cara, se essa letra ela é vazia, ela não tem o foco no Senhor, ou ela é contraditória, né? A palavra não tem nenhuma base nas escrituras, sabe? Não tem o porquê isso me fazer bem. E daí a gente tem alguns exemplos práticos ali, sem citar nome, porque, que nem eu disse, eu não quero influenciar você na minha opinião e na minha análise. Eu quero ajudar você a fazer a sua própria análise, despertar você para que você consiga fazer isso. A gente tem canções que só repetem frases sem se aprofundar, louvores que viram hinos de status, por exemplo, né? Que é aquele hino de status que tá em alta e daí eu uso porque tá em alta, ou eu boto porque tá estourado, tá todo mundo usando, ou é aquele hit, né? Onde tu vê nas redes sociais, eu digo porque é mais fácil tu ver igrejas nas redes sociais hoje em dia do que tu ir visitar todas, né? Então tu vai passando ali o feed e todas as igrejas cantando a mesma música, e daí tu precisa cantar aquela música porque todas as igrejas estão cantando, entendeu? Ou até louvores que emocionam, mas eles não mudam atitudes, que daí já vem aquela discussão daquele episódio, se você acompanha a gente há mais tempo, aquele episódio, acho que foi o nosso primeiro episódio que eu falei diferença entre música e louvor. Eu já não considero louvor se a música, ela não é Cristo, não é o centro, não é louvor, é só uma música gospel, tá? Se você quer ver mais, procura nossos episódios aí, tem no Spotify, dei uma, como eu gosto de pincelar agora nessa nova fase, e tem bastante gente agradecendo porque eu dei o foco maior no YouTube, porque o Spotify tem gente que não tem conta, não sabe mexer e tal, muito dizendo pra mim que ficaria melhor no YouTube, e daí eu dei uma pausa no Spotify para focar um pouco mais no YouTube, para as pessoas conseguirem assistir, porque o YouTube ele é mais fácil, né? Às vezes um trajeto ali, 15, 20 minutinhos de episódio, e daí no trajeto para casa é exatamente isso, no trajeto pro trabalho, alguma coisa assim, tá em casa, não quer tomar 1h30 de episódio. Tem gente que tem pavor, eu conheço muita gente que tem muita dificuldade de conseguir ficar 1h30 assistindo um episódio de podcast, ou até mesmo escutando, né? Então são episódios mais rápidos e facilita no YouTube. Depois, mais pra frente, vou voltar a postar lá no Spotify, que tinha um público baixo no Spotify, maior sempre foi no YouTube, mas tinha. Então, em vez de forçar as pessoas a irem pra lá, eu trago pro YouTube, que é mais fácil, né? E a gente daqui a pouco já consegue se planejar com uns vídeos, né? Que a minha ideia é trazer em vídeo também. E sem mais longas, vamos continuar aqui, tá? A gente estava falando sobre o meu TDAH. Senhor, está repreendido no meu TDAH em nome de Jesus. Tá. A gente precisa entender que o louvor, ele precisa ter uma centralidade em Cristo. E ponto. Isso é inegociável. Aquela conexão com a palavra, sabe?
sabe, a capacidade de gerar arrependimento, fé, esperança, transformação e por aí vai, né? Isso não é negociável. O louvor, ele tem que fazer isso. Se ele não fizer isso, o foco dele é o marketing. Então não é sobre o estilo, worship pentecostal, hino tradicional, gospel raiz, ou não ser raiz, ou, sabe? Mas é o conteúdo e o coração. É sobre ser o Senhor ser o centro do louvor, e isso atravessar fronteiras e atingir vidas em lugares que a gente não imagina. Só que aí tem uma questão muito interessante, que é a pressão comercial na música cristã, que muitas vezes ela gera louvores que são descartáveis, né? Mostra que a igreja, ela precisa discernir urgente o que edifica do que apenas nos entretém. Então é um risco da indústria gospel muito grande. Eu vejo que muita gente acabou caindo nessa cilada, porque tem uma pressão comercial. Tu entra nesse meio, tu lança músicas, se tu fica ali 2 meses, 1 mês sem lançar uma música nova hoje em dia, tu já tá atrás, ninguém mais quer comprar a tua música. E hoje, quem trabalha com música vende a música. E quem trabalha com música hoje sofre muita pressão também das produtoras. Só que a igreja em si, ela tem que saber discernir isso. O que me edifica do que apenas me entretém, né? O que define se um louvor faz a diferença ou não é se ele tá no topo da playlist, por exemplo? Não. Mas é se ele leva tu para mais perto do Senhor. O que define o que o louvor faz a diferença é se ele é o mais bombado no Instagram, é o áudio mais usado no Instagram? Não. Mas se ele te transformou, se tu escutou e ele mudou a tua relação com Cristo. E no próximo episódio a gente vai falar sobre como alguns louvores ele tem atravessado fronteiras e se tornado movimentos mundiais. Será que isso é obra de Deus ou é apenas uma estratégia de mercado? Eu vou fazer uma sériezinha de 2 episódios, acho que é o nosso episódio 08, eu vou fazer o 8A e o 8B para a gente conseguir saber. O primeiro vai falar sobre os louvores que atravessam fronteiras por causa da transformação que ele causa, de o quão inspirado pelo Senhor foi e a quantidade de pessoas transformadas por esses louvores. O que faz isso? O que faz esses louvores transformarem as pessoas em todos os lugares do mundo? E o nosso episódio final, que é o 8B, ele vai falar o contrário, o outro lado da moeda, né? Como que alguns louvores eles atravessam fronteiras, mas são só estratégias de mercado. Então não perde, compartilha, curte, comenta. Se tu não concorda com alguma coisa ou tu tem alguma ideia de que gostaria que a gente trouxesse pra cá, comenta e bota, que vai ser muito tri a gente comentar. Eu tô conversando com alguns amigos meus para trazer eles aqui pra gente trocar uma ideia sobre alguns assuntos. E se você tem alguma discordância, concorda ou não concorda, deixa aqui o porquê e responde. Você já escutou algum louvor que você achava que era transformador, que tinha uma essência absurda, que naquela hora que tu escutou veio com força dentro de ti e depois tu viu que não mudou absolutamente nada? Comenta aqui pra mim. Então não perde o próximo episódio. Deus abençoe, muito obrigado e até mais.